Olá, que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. Que saudade de todos vocês. É muito bom estarmos juntos mais uma vez para falarmos do Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que nos alimenta, que nos conduz, que nos mostra os caminhos por onde nós devemos seguir para que nós venhamos a sofrer menos. Porque quando nos fortalecemos, quando entendemos as razões dos acontecimentos em nossa existência, nós vamos sofrendo bem menos por compreender. E assim se faz importantíssimo que nós jamais abandonemos essa estrada de aprendizado, porque é o aprendizado que realmente descortina o horizonte para nós e faz com que nós possamos entender a vida. Faz com que nós possamos lançar um olhar diferente sobre todas as coisas que nos cercam. E hoje nós estamos aqui para falar de Evangelho, para falarmos do homem de bem, caracteres do homem de bem. Este item que está inserido no capítulo 17 do Evangelho, capítulo que chama-se Sedes Perfeitos. Então, o homem de bem não poderia estar inserido num outro contexto que não fosse esse do ser perfeito. E essa perfeição que todos nós precisamos buscar, meus irmãos. Perfeição relativa, porque sabemos que não podemos nos igualar à perfeição de Deus, mas a perfeição relativa, ela está para todos nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus. E precisamos empreender esforços para cada vez mais trilharmos essa estrada e conquistarmos o objetivo, que é atingir a condição de espíritos puros. E o bem, ele é vida. O bem é o que nos talha, porque costumo dizer que nós fomos feitos para o bem e não podemos nos desviar desse caminho. Muito embora muitas vezes tenhamos comportamentos que deixem a desejar, nós precisamos voltar, recomeçar, tentar e nos reconquistarmos. Precisamos abandonar o homem velho para vestir o homem novo, como nos ensinou Paulo de Tarso, deixando vivo para nós que a possibilidade de espíritos puros, a possibilidade da perfeição, ela está em toda criatura, porque fomos dotados de potencialidades. Nós temos ferramentas diversas, das quais nós podemos lançar mão para o nosso crescimento espiritual. E o Evangelho, nessa passagem, ele é muito claro, na passagem do homem de bem. Ele é muito direto, porque fala às nossas almas de como atingirmos esse objetivo. É da noite para o dia? Não. É de uma hora para outra? Não. É a cada dia, esforçando-se, conquistando um degrau calmamente para depois o outro e o outro, até nos sentirmos senhores de nós mesmos, porque nós somos sim, caríssimos, o artífice do nosso destino. Nós temos em nossas mãos os caminhos a serem seguidos. Só nos resta a coragem, a determinação, só nos resta o conhecimento para que nós saiamos do estado de ignorância, porque os espíritos dizem que nós não somos criaturas más, mas que nós somos criaturas ignorantes, ou seja, ignoramos o que nos cerca, a realidade do que nos cerca, ignoramos as consequências das nossas próprias atitudes, porque há comportamentos e atitudes de nossa parte que, se nós soubéssemos o resultado dessa atitude amanhã, com certeza nós não cometeríamos. É como Joana diz, né? Se eu soubesse, em sua mensagem, onde ela nos fala desse estado de ignorância nossa e que nós vamos
seguindo a vida, cometendo equívocos, e quando a realidade chega, ou seja, o momento da colheita, né? Porque nós podemos semear e a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. Então, na hora em que nós precisamos colher, nós muitas vezes dizemos: ah, se eu soubesse. Nós estamos vivendo um processo de pandemia e nós estamos vendo quanto nós estamos agindo de maneira indevida, muitos de nós. Quantos ainda dirão: ah, se eu soubesse? Porque não conseguem ainda obedecer às leis de Deus, não conseguem ainda sequer obedecer à lei dos homens. E isso, nós também, enquanto espíritas, também temos essa dificuldade em obedecer à lei de Deus e obedecer à lei dos homens. E se diz que o homem de bem, ele tem esse encontro, essa consciência com as leis de Deus, com as leis dos homens. Porque o verdadeiro homem de bem, ele respeita tudo e a todos. E nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós precisamos amadurecer nesse sentido do cumprimento do dever. Porque o homem de bem, ele já consegue cumprir o dever, porque o dever é a lei da vida. Somos ainda espíritos imperfeitos? Sim, mas não podemos nos demorar nesse estágio. Já existe na Terra homens de bem que conseguem viver todos esses itens que o Evangelho nos traz. Quando nos fala da bondade, quando nos fala do amor, quando nos fala da caridade, quando nos fala do perdão, da indulgência, do respeito. E nós estamos a caminho, porque não somos totalmente maus, mas não somos ainda plenamente bons. E nós precisamos acordar para essa realidade para fazer algo por nós. Porque quando fazemos algo por nós, de maneira equilibrada e consciente, automaticamente nós estamos fazendo por toda a humanidade. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma grande parte da sociedade em dificuldade de obedecer às leis dos homens. Porque agora é necessário que fiquemos em casa. E que lá fora fiquem apenas aqueles que precisam estar por conta das suas atividades profissionais. Mas nós, que profissionalmente não temos esta obrigação, porque não fazemos parte da área de saúde, ou não temos atividades que sejam assim necessárias para que nós atravessemos esse processo da pandemia, podemos ficar em casa. Mas que dificuldade em achatar a curva, porque nós ainda estamos no estado de ignorância, sem analisarmos as consequências das nossas ações. E o Evangelho, ele vem justamente para isso. A doutrina espírita, ela chega até nós também para isso, porque nos ensina o caminho do dever de fazer o que é correto. Então nós estamos vendo as pessoas indo às ruas, estamos vendo as pessoas reclamando por ter que ficarem em casa. E existem espíritas que reclamam também? Porque o fato de sermos espíritas não quer dizer que somos perfeitos. E o Evangelho, ele é claro quando ele nos mostra as categorias de espíritas. E nós precisamos saber em que grau nós estamos nos enquadrando. Porque o homem de bem vem pedindo isso, discernimento e reflexão na alma. E nós estamos vendo pessoas querendo ir para a rua porque não aguentam mais ficar em casa. O homem de bem, ele compreende os acontecimentos e se molda à vontade de Deus e à obediência às leis. Há aqueles que dizem que já não suportam mais o confinamento, o isolamento, que já não suportam mais viver de quarentena. Mas o homem de bem busca uma forma de viver melhor, mesmo quando existem crises, mesmo quando há conflitos.
O homem de bem, ele se prepara emocionalmente, e é o que nós estamos precisando fazer nesses dias, meus irmãos. Costumo dizer nas conversas que venho tendo que é necessário modificar o olhar. Ao invés de nós dizermos que estamos em isolamento, em confinamento, em quarentena, porque a palavra já pesa, e quando nós vestimos a palavra, pela força que ela possui, a palavra muitas vezes nos domina. E se nós passarmos a olhar diferente, se nós passarmos a pensar com mais serenidade, e ao invés de dizer que estamos em confinamento, que estamos em isolamento, que estamos em um retiro espiritual. Olha como muda. Até a forma de falar. Um retiro espiritual. Que serenidade, que calma nos banha quando nós olhamos por esse prisma. O que aprendemos no retiro espiritual? Aprendemos a ter comunhão com Deus. Aprendemos a pensar melhor em nossas vidas. Aprendemos a perceber os nossos. Aprendemos a fortalecer os laços de família. Passamos a entender também uma necessidade grandiosa de nos proteger e proteger o outro. E vamos aproveitando o tempo nessa comunhão com Deus para estreitarmos os laços com a espiritualidade, passando a orar mais, transformando a nossa casa numa usina para que dela saia os fluidos necessários para alimentar aqueles que estão lá fora trabalhando. E deixamos de ser um peso para a espiritualidade. Um peso, sim, porque quando estamos num estado de teimosia, quando estamos num estado de queixa, de não aceitação das coisas, nós passamos automaticamente a ser um peso para a espiritualidade, porque eles já não podem contar conosco para auxiliar o semelhante, seja através das orações, seja através dos pensamentos, seja através das conversas boas, salutares, seja até através do sono, que nos leva para lugares onde nós podemos atuar melhor, nós podemos ajudar, nós podemos aprender e retornar para o corpo mais confiante. Então, vejamos quantas coisas nós precisamos arrumar em nossas vidas para nos tornarmos ou para trilharmos esse caminho que é o caminho do homem de bem. Porque é muito fácil dizermos que somos bons, mas difícil é que essa bondade ela seja aplicada no dia a dia. Porque nos passamos diversas vezes. Observemos quantas criaturas estão aí com dificuldade na aceitação de usar as máscaras e a gente pergunta, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? O bem não pode estar distante. Não pode. E nós que já temos um conhecimento maior da vida, do Evangelho e da doutrina espírita que nos traz a realidade de uma maneira assim tão direta, tão plena, nós precisamos trabalhar o bem em nós para que esse bem cresça e ele frutifique, para que nós possamos, através dessa reação em cadeia, gerarmos positividade, otimismo, comportamentos positivos, para que nós possamos ajudar a modificar esse contexto, onde está faltando amor a si mesmo e ao próximo. Porque como podemos desobedecer às autoridades, sabendo que nessa desobediência a nossa vida se põe em risco? E que pomos em risco também a vida do outro. É como alguém já me disse que quando eu ponho a máscara, eu te protejo. Quando você coloca a sua máscara, você me protege. Assim também, se nós conseguimos nos proteger, né, vamos protegendo uns aos outros através do uso da máscara, porque vamos impedindo que as partículas atinjam uns aos outros,
A mesma coisa é quando nós colocamos valores na alma. Quando nós aprendemos o caminho do que é correto, quando nós vamos nos modificando, nós também vamos nos protegendo e protegendo o outro. São defesas positivas que nós vamos levantando para tornar o mundo melhor. Então, o homem de bem, ele não é um homem de bem apenas espírita, apenas no âmbito do trabalho espiritual. O homem de bem, ele atua no mundo de maneira ativa, de maneira positiva, de acordo com o setor que ele transite na sociedade. Então, nós temos também conosco essa responsabilidade de aceitar e entender a proposta do Evangelho para nos tornarmos, cada um de nós, de acordo com o setor em que nós vivenciamos, por onde nós passamos, de nos tornarmos esse agente do bem, esse agente de positividade, levando inovação às almas. Inovação sim, porque tudo que nós venhamos a trazer e que desperte uma consciência para o outro é algo novo, é algo que ele descobre. E nós temos esse compromisso com o nosso progresso e com o progresso do outro, que automaticamente vai redundar no progresso da onde? Da terra. Então, o convite que o Evangelho faz nos pede fé, porque diz que o homem de bem é um homem de fé. E nós precisamos ver como é que anda a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, diante das dificuldades da vida, diante desses dias tão difíceis que se apresentam para todos nós, porque sabemos que de agora por diante, é como diz aquela musiquinha, né, que eu sempre canto quando falo, aquele refrãozinho, né? Do nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, não será. Nada mais será igual. Hoje a humanidade fala no novo normal. Mas esse novo normal, nós precisamos nos preparar para ele e não podemos ficar com certas situações dentro de nós sem serem resolvidas, sem serem algumas delas anuladas, para que nós possamos repor coisas novas, valores. Não podemos ficar também, não é? Como a sequência da canção, né? Aqui dentro, sempre, como uma onda no mar. Não podemos ficar assim, com os sentimentos indo e voltando, sem transformá-los. Por isso que o homem de bem, ele tem fé no futuro, ele tem fé em Deus, ele consegue compreender os momentos vividos e desenvolve essa fé raciocinada, essa fé coerente, uma fé, como nos ensinou Kardec, capaz de enfrentar a razão em qualquer época da humanidade, porque nós não vamos nos desesperar. Não vamos, porque a fé, ela traz o quê? Ela traz coragem e traz resignação. Ao tempo em que nos veste de paciência e serenidade. O verdadeiro homem de bem, ele já possui isso na alma. E nós estamos em busca desta conquista, porque precisamos ser verdadeiramente criaturas que pratiquem o bem na acepção da palavra. E vejamos que o Evangelho diz apenas que ali estão algumas, não é, partes que competem, que fazem, né, o caminho do homem de bem. Então ele tem fé no futuro. E lembremos que o Livro dos Espíritos, ele fala para nós que o homem de bem, ele estabelece as suas bases na lei de amor, de justiça e caridade. Amor, justiça e caridade. Por isso que o homem de bem, ele ama ao seu próximo como a si mesmo.
E é algo que nós precisamos colocar como um desafio em nossas vidas, amar ao outro como a nós mesmos, dar ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber. E amando ao outro como a nós mesmos, ficará fácil exercer essa lei de caridade, essa lei de justiça, porque saberemos, amigos, irmãos diletos, que a dor que bate lá é a mesma dor que bate cá. E nós jamais haveremos de nos escudarmos nos ensinos da doutrina espírita para justificar a nossa indiferença. Jamais diremos, ante o sofrimento do nosso irmão, que é a lei de causa se processando e que, se ele está passando, é porque ele precisa passar, isto é a lei. Sim, a lei está para ele, como a lei está para todos nós. Ela há de se processar sobre todos nós. Mas isso não vem interditar a caridade, não vem tirar de nós o sentimento nobre da compaixão e nem de aplicarmos a caridade. E isso nós aprendemos no próprio Evangelho, quando Jesus nos mostra aquela parábola do bom samaritano, aonde aquele homem passava e foi assaltado, e por ele, quantos homens ditos de bem passaram por aquele necessitado? Várias pessoas passaram, indo para a igreja, indo para o seu negócio, indo para a sua festa, indo para a sua aula, cada um com um motivo muito apressado, mas todos conhecendo a lei e sabendo da existência de Deus. Mas simplesmente passaram pelo necessitado e seguiram adiante. Mas aquele que era discriminado passou, se apiedou, colocou óleo nas feridas daquele homem. E Jesus diz no livro de Neio Lúcio que ele deu de si. Ele não fez apenas a caridade, ele deu o braço, o tempo, e deu também o sentimento. E conduziu aquele homem a uma estalagem e lá o deixou com tudo pago, com a responsabilidade e o compromisso de, na volta, saber se alguma coisa ainda era preciso ser feito por aquele homem. Aquele samaritano tão discriminado foi quem ajudou o necessitado. E nós precisamos aprender com essa lição para que a caridade ela more em nós, para que nós venhamos a aplicá-la de maneira soberana, já que conhecemos as leis, já que conhecemos o Evangelho do Cristo. Já não podemos passar como aquelas pessoas passaram, indiferente à dor do outro. E passar indiferente à dor do outro, meus irmãos, não significa apenas vê-lo arrojado ao pó e lá deixá-lo. Às vezes essa indiferença está na falta de paciência para escutarmos o outro, está na falta de perdão, está na falta de indulgência, quando nós passamos a falar do que não sabemos, ou se sabemos, falamos de maneira impensada e indevida a espalhar a vida do outro aos quatro ventos. Então, para sermos, de fato, homens de bem, para vestirmos este homem novo, é preciso que nós façamos reflexões diárias, como nos ensinou Santo Agostinho, que ele revia todo o tempo a sua postura durante o dia, para ver se não tinha magoado ninguém, para ver se não tinha levado sofrimento a Senhor ninguém, e saber se podia deitar com a sua consciência tranquila. E nós precisamos avaliar o nosso dia, avaliar com coerência, com seriedade, com verdade. Nós precisamos aprender
com Paulo de Tarso, porque ele era aquele homem que dizia: por que o bem que eu quero fazer eu não consigo e o mal que eu não quero eu faço? Quantas vezes nós vivemos desta maneira, desejando servir a Deus, mas através dos nossos atos fazendo diferente? E precisamos ter esse cuidado, caríssimos, para que os nossos atos, eles não desnudem as nossas palavras. É preciso agir em uníssono, em concordância. Pensamentos, palavras e atos. O esforço nosso é de orar e vigiar. O nosso eu não é algo desequilibrado, não é algo cego, não é algo fanático, não. Mas é uma responsabilidade boa de estarmos semeando coisas boas dentro de nós. E Paulo, ele diz para nós que isso dá resultado, sim, através dos seus atos. Porque Paulo tinha essa luta, como nós dissemos há pouco. Por que o bem que eu quero fazer eu não faço? E por que o mal que eu não quero fazer eu faço? E Paulo não descansou, porque quando ele percebeu isso, é como se ele dissesse: há alguma coisa errada. Tem alguma coisa, como diz a canção, fora da ordem. E nós precisamos também ter este despertar de que alguma coisa, muitas vezes, ela está fora da ordem dentro de nós. E Paulo, percebendo isso, ele envidou esforços constantes para se reformar, para retirar dele o joio e permitir que o trigo florescesse. E assim ele o fez, a cada dia, a cada instante, renovando-se. E vamos encontrar um Paulo de Tarso com uma leveza e uma grandeza espiritual, de amor e justiça para com os seus semelhantes, ao ponto de dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Que maravilha! Quando nós atingirmos esse patamar, porque esse patamar não significa só a evolução, a conquista do ser, não. Isso significa que o trabalhador está pronto, que ele tem a condição de servir em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque quando Jesus veio ter conosco e ele dizia para nós: tudo faço por vontade de meu Pai que está nos céus. E em outros tantos momentos ele dizia: eu e meu Pai somos um. Eu e meu Pai somos um. Ou seja, a atuação dele aqui entre nós seria a mesma atuação de Deus. A confiança, a ponte formada. E vem Paulo e diz: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que significava dizer que as ações dele eram semelhantes às ações de Jesus Cristo. Já não julgava, já não condenava, analisava os fatos e agia com autoridade e firmeza, obedecendo à lei de amor, de justiça e de caridade. Já tinha esta condição de se apiedar das almas que cometiam os equívocos. Já não se enfurecia por perceber que cada criatura que ofende, cada criatura que se desequilibra ante a lei de amor para violar os direitos do seu semelhante, este é doente e precisa mais de piedade e compaixão, precisa mais de oração do que da revolta. E o Evangelho vem e confirma para nós quando diz que o verdadeiro homem de bem, ele não tem ódio nem desejo de vingança. É um homem que perdoa porque já sabe quão difícil é a caminhada daquele que erra. Porque cada um de nós que ferimos essa lei de amor, nós mexemos na lei do universo,
E quando nós desestabilizamos isso, nós precisamos restabelecer. E muitas vezes, para esse restabelecimento, vem dor e sofrimento, porque são as professoras que nos ensinam com maestria o caminho do respeito, o caminho do amor, o caminho da humildade. Então, o homem de bem, ele compreende tudo isso e ele se despe do orgulho, da vaidade. Passa a viver com humildade, com simplicidade. Se ele tem muito, ele sabe respeitar aqueles que trabalham com ele, sabe ver o valor de quem tem, não transforma seus trabalhadores em escravos. O seu conhecimento o engrandece, mas ele também tem a consciência de que esse conhecimento é permissão de Deus. Então ele não se envaidece do que sabe, porque tem a consciência de que, se for da vontade de Deus retirar, Deus retira. Então ele aproveita esse conhecimento para trazer alegria ao seu semelhante, para levar oportunidade de trabalho, de conhecimento a todos aqueles que o cercam. Não humilha, não se envaidece e busca sempre soerguer o moral daqueles que convivem com ele. Se é um profissional, se tem pessoas ao seu dispor, sabe tratar cada um com respeito, com dignidade, valorizando o trabalho de cada criatura. Olha, meus irmãos, o quanto nós temos para aprender, o quanto nós precisamos modificar em nós para que não sejamos vencidos pelas propostas de vaidade e de orgulho, para que o conhecimento muitas vezes não nos leve ao abismo aonde nós passamos a lidar de braços dados com a vaidade, esquecendo que tudo que nós possuímos é permissão de Deus. Então esse homem de bem, ele já tem essa consciência. Faz da caridade o seu guia. A caridade para ele não é espanto, mas algo tão comum. É como se estivesse impregnado no ser. Este consegue aprender dia a dia, hora a hora, com os ensinamentos do Mestre Jesus. E se esse homem de bem, ele é aquele que não possui riquezas, ele possui consigo a dignidade, a honestidade, valores outros e não inveja a posição de senhor ninguém. Porque vejamos, não é, meus irmãos, que nós, os espíritas, costumamos dizer às vezes que nada, olhe, eu tive assim, sabe? Foi só uma invejazinha branca, uma inveja branca, nada sério. Justificar a inveja com a cor. Não podemos, porque inveja é inveja. É um sentimento, é uma vibração que não é positiva. Quando nós invejamos, invejamos sim. Não existe inveja branca, verde, azul, amarela. Não existe. É simplesmente inveja. Há um ditado que nos diz que não invejemos as qualidades alheias, mas que busquemos desenvolver as nossas. E todos nós possuímos qualidades fantásticas. Nós somos uma potencialidade criada por Deus, talhados para fazermos brilhar a nossa luz. Não foi uma proposta vã quando Jesus chega para nós e diz: vós sois deuses. Tudo que faço, vós podeis fazer o mais. Façai brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra, o fermento que leveda a massa.
Quantas coisas belas nós somos! E precisamos, nesses dias tão difíceis, fazer valer tudo isso, nos espelhando nessa proposta que o Evangelho nos traz, do homem de bem, que deixemos que as virtudes, que elas se levantem em nós. O mundo hoje, mais do que nunca, precisa de homens de bem, de pessoas valorosas, de espíritas corajosos, incentivadores da caridade, do amor, do respeito. Precisamos transitar no mundo hoje através das redes sociais, levando incentivo, levando otimismo, levando uma palavra de coragem, porque, meus irmãos, como dissemos, o homem de bem é um homem de fé, e nós não podemos deitar esta fé. Precisamos mantê-la levantada, para que todos possam acreditar conscientemente, de uma maneira racional, lógica, que amanhã será outro dia. Que todas as dificuldades, elas são passageiras e que nelas estão contidas grandes lições. Saibamos nós caminhar para o futuro, nos vestindo de positividade e acreditando na bondade de Deus e aprendendo as lições que estão sendo trazidas para nós. Que este refúgio, que este retiro espiritual, ele venha nos ensinar a amar, venha nos ensinar o sentido verdadeiro da bondade, venha nos ensinar o sentido real de pronunciarmos sou espírita, que nós sintamos o significado quando assim dizemos, e que sejamos exemplos vivos para todos aqueles que nos ouçam, para todos aqueles que nos observem. Porque Paulo também nos disse, Paulo de Tarso, que nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas e somos constantemente observados. Há uma frase que diz que nós devemos ter cuidado com a nossa vida, porque ela pode ser o único evangelho que alguém leia. Caracteres do homem de bem. No capítulo Sedes perfeito como vosso Pai celestial é perfeito. Nos fala a alma da possibilidade de sermos esses seres perfeitos relativamente, obedecendo a essas leis tão naturais, porque fazer o bem ao outro, amar, buscar viver em paz, evitarmos os conflitos, orientarmos as crianças, ampararmos os idosos, sermos os esteios para os adultos. Qual a dificuldade? Qual a luta que nós empreendemos dentro de nós que nos impossibilitam de sermos bons? Alguém já disse que o que é bom é bom. E o Evangelho também fortemente fala conosco quando nos pergunta que tipo de árvore nós somos. Porque uma árvore boa, ela não dá frutos ruins. E uma árvore ruim não dá um fruto bom. Então nós precisamos aprender a cada dia, nós precisamos nos reeducarmos para a vida. Venho dizendo em todas as conversas que não podemos sair desta pandemia da mesma forma que nós entramos. Porque estamos vivenciando tudo isso porque não fizemos o dever de casa de maneira correta. Se tivéssemos todos nós
os religiosos de uma forma em geral, feito o dever de casa de maneira correta, os dias hoje seriam diferentes. Poderíamos estar vivendo uma pandemia sim, mas talvez não com tanta intensidade. Se o amor de fato imperasse em todos os corações, porque o homem de bem é um homem que ama. É um homem que deseja ver o progresso, ver a honradez, ver os deveres caminhando sobre a face da terra. Porque se tornar um homem de bem é isso, é viver bem em todos os contextos, em todas as situações que a vida vem a nos oferecer. É pensar sempre no melhor. Mas sim, pensar sempre no melhor, mas se existem tantas coisas ruins acontecendo, sim, existem coisas ruins, mas nós estamos num planeta de provas e expiações para modificarmos isso. O Evangelho diz para nós que não podemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. O livro dos Espíritos também nos fala com clareza, quando diz que o mal impera porque os bons são tímidos. Olha a força dessa citação do livro dos Espíritos. O mal impera porque os bons são tímidos. Então nós precisamos de coragem. Nós precisamos de uma vontade firme para desenvolvermos aquilo que nós já podemos na alma. E há quanto tempo nós estamos a par com o Evangelho? Quantas vezes presencialmente nós escutamos tantas e tantas conversas, tantos diálogos nos puxando para a luz, pedindo que saiamos da inércia para a ação, que deixemos de lado coisas tão miúdas, que saiamos do jardim da infância, que cresçamos espiritualmente, porque a vida está aí, com seus acontecimentos, pedindo de nós atitudes maduras. E já não podemos brincar de amar, brincar de perdoar, brincar de fazer o bem, brincar de seguir Jesus. É mais que o momento de amadurecermos nossas ideias e firmarmos os nossos passos a caminho da luz. E a caminho da luz não significa uma vida de beatificação, uma vida sem que nós cometamos ainda determinados deslizes, mas uma vida em que nós caiamos menos e caiamos em pontos diferentes, não nos mesmos pontos. Que busquemos despertar este homem de bem dentro de nós, para que nós sejamos paz dentro dos nossos lares, para que compreendamos os nossos filhos, para que aprendamos a amar aqueles que nos cercam, sem que um distanciamento venha nos fazer ver o valor do amor, da amizade, o valor da família. E ainda assim, em muitas situações, o conflito ele persiste, porque as criaturas estão em casa, mas não estão em seus lares. Porque sempre digo, casa abrigo de corpos e lares. Os lares abrigam almas. Almas que buscam se renovar a cada dia, a cada encontro, a cada sentar à mesa para ceiar, a cada diálogo, a cada afago. O vírus aí está. E quando nós dizemos sair desta pandemia diferente, é preciso vontade e esforço. Porque ele por si só, o vírus por si só, não está modificando as pessoas. Porque muitas continuam com os mesmos comportamentos, sem reacender a chama do aperfeiçoamento na alma. E o Evangelho ele conversa conosco diretamente. Da mesma forma que Jesus conversava conosco, que era preciso despertar. E quantas vezes ele nos disse, desperta, tu que dormes, saiamos deste sono, saiamos desta apatia, rasguemos os livros das ilusões que nós estabelecemos para viver nesta terra
como se aqui viver fosse para sempre. Acordemos para o que de fato nós precisamos fazer. Porque lá uma hora vamos embora. Nós não temos a certeza do minuto seguinte em nossas vidas. Graças a Deus sabemos que a vida ela prossegue além do corpo. Mas é preciso que nós também saibamos que a vida segue além do corpo de maneira equilibrada, quando agimos equilibradamente aqui. Não existe uma mágica para sairmos daqui ainda deficientes e chegarmos no mundo espiritual transformados em espíritos já evoluídos. Aqui na Terra começa a ponte. Aqui na Terra começa a construção. E é através do exercício deste homem de bem, desses valores implantados na alma, através do reconhecimento das nossas próprias faltas, para que nós possamos nos engrandecermos, trabalhando dia a dia para nos tornarmos cada vez mais criaturas confiáveis da vontade de Deus. Portanto, é preciso que nós desenvolvamos a consciência para que este amor fale dentro de nós. Não esse amor de abraços e beijos, mas este amor que nos convida a respeitar cada um, como homem de bem, que cumpre o seu dever, porque sabe que o dever é uma lei da vida, e que tem a plena consciência de que o seu direito, ele termina aonde começa o do seu semelhante. Precisamos, meus irmãos, entender isso para que todos nós possamos crescer em amor e sabedoria. Nós, espíritas, precisamos dessas lições, precisamos deste acordar para que sejamos justos, porque o homem de bem, volto a dizer, se estabelece sobre a lei de amor, justiça e caridade. E nós precisamos aproveitar o momento onde estamos de posse das redes sociais. Ela deve ser uma alavanca do bem, do progresso, que nós aproveitemos não só para bom dia, boa tarde, não só para mensagens ou para postagens que façam o outro rir, muitas vezes zombando do seu semelhante, muitas vezes brincando com a vida, mas que aproveitemos como homem de bem, aproveitemos essa oportunidade para que através das redes sociais nós possamos espalhar alento, nós possamos ser solidários, nós possamos buscar os nossos amigos para saber como eles estão, para levarmos uma palavra nossa de que isto vai passar e você vai ficar bem, para levar o consolo para aqueles que nesta pandemia perderam seus entes queridos ou seus amigos diletos. Sejamos presença, porque estar em casa não significa afastar o coração das pessoas a quem amamos, não significa afastar a responsabilidade com aqueles que precisam do pão, da roupa, com aqueles que precisam do abraço virtual, que precisam do nosso olhar, que precisam ouvir a nossa voz. A espiritualidade foi perfeita para conosco, que em tempos de pandemia observemos o avanço da tecnologia. Hoje nós temos um YouTube, temos o WhatsApp, temos várias plataformas onde as pessoas podem se comunicarem. E nós, espíritas, precisamos sim sair da inércia para que o homem de bem ele atue em todos os setores da sociedade, mostrando que há esperança e que nós aprendemos muito bem a lição do amar-vos uns aos outros. E agora, mais do que nunca, é tempo de mostrarmos, através da fraternidade, através da solidariedade, tudo que nós aprendemos quando íamos ao templo
presencialmente. Quando participávamos de tantos encontros fraternos, quando participávamos de tantos estudos, fomos preparados para este momento, para exercer a bondade. E o Evangelho vem hoje e nos fala grandiosamente dos caracteres do homem de bem, deste homem consciente, desse homem que se permite vestir-se de boas palavras, que ganha responsabilidade com o seu verbo, porque o verbo constrói, mas o verbo também pode destruir. E se nós já sabemos de tudo isso, nós vamos fazer valer o amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que resume os 10 mandamentos. E vamos aprender a não matar a esperança, a não roubar os sonhos, a manter a chama da vida acesa, a chama da positividade, a chama do otimismo. Somos agora candidatos à perfeição relativa, espíritos em trânsito pela terra para despir-se dos seus equívocos, para melhorar-se, para preparar a sua próxima reencarnação. E os tempos de hoje nos pede paz. Os tempos de hoje nos pede amor. Os tempos de hoje nos pede compreensão. Os tempos de hoje nos pede que sejamos todos nós homens de bem, criaturas esforçadas para abraçar a causa maior, que não é só a causa da doutrina espírita, mas é a causa do amor, como nos ensinou o Mestre Jesus, quando para nós um dia ele nos disse: o amor cobre a multidão de pecados, e capaz de amar é todo aquele que luta cada dia para vencer a si mesmo, para ter a glória e a graça de poder olhar para trás e dizer, diante das tentações ofertadas: obrigado, meu Deus, porque eu fui mais forte, porque o bem falou mais alto em mim, e eu me compadeci, e eu amei, e eu perdoei, e eu orei por todos aqueles, como nos ensina o Evangelho, que devemos orar por todos aqueles que nos perseguem e caluniam, e ter esta consciência de que estamos doando amor em todos os pontos da vida, sendo equilibrados, cuidando da nossa vida emocional, cuidando dos nossos sentimentos e ajudando os nossos irmãos a cuidarem também dos seus sentimentos, para não se desesperarem, para manterem a calma, para serem prudentes, para serem cautelosos nestes dias, para que aprendam a obedecer a Deus e a obedecer à lei dos homens, porque tudo isso faz parte da construção do homem de bem. É o homem que age com justiça, porque ele sabe entender o pedido do Mestre Jesus quando diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Então o homem de bem, ele caminha em consonância com a vida material e a vida espiritual. E é isso que nós somos chamados a fazer, chamados a viver, e que possamos cada vez mais nos unirmos em oração para juntos rogar a Deus a cura para a humanidade, a paz que tantos sonhamos para a Terra e que só pode ser construída através dos valores desse homem de bem implantado dentro de nós. Porque à medida em que desenvolvo a compreensão em mim, abro-me para compreender o outro. A partir do momento em que passo a me amar, não de forma egoísta, mas passo a me amar entendendo que eu tenho que me amar dentro de um processo de razão, de coerência,
trabalhando as verdades da vida, as verdades trazidas que me engrandecem, porque mostram as minhas falhas e a necessidade que tenho de vencê-las. Então, quando compreendo tudo isso, quando me amo desse jeito, fica fácil. Fica fácil entender o pedido de Deus. Fica fácil entender o pedido das autoridades. E vamos colaborar desta maneira para o equilíbrio do nosso planeta. Cada ser fazendo a parte que lhe compete, harmoniosamente. Porque se estivéssemos todos hoje fazendo a parte que nos cabe no planeta e até mesmo em nosso país, as coisas seriam diferentes. Então há uma longa estrada de aprendizado pela frente. Mas nós, que já conhecemos o Evangelho, a doutrina espírita, precisamos dar os primeiros passos ao encontro dessa transformação que começa dentro de nós. Por isso que a canção diz que a paz do mundo começa em mim. E o homem de bem, ele tem essa certeza. Porque se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Porque sei que não vou machucar ninguém. Porque sei que não vou condenar. Que não vou tirar o direito. Que não vou lesar a consciência de Senhor ninguém. Olha como tudo muda quando os horizontes do aprendizado, quando a consciência nos chega do papel que nós devemos utilizar na face da terra para melhorá-la. Então, meus irmãos, vamos nos unir cada vez mais. Vamos orar, vamos pedir a Deus a misericórdia. Vamos lembrar de Jesus quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E muitos de nós não sabemos ainda o que estamos fazendo. Mas vamos confiar, vamos acreditar que as lições do Mestre Jesus há de se espalhar por todos os cantos e recantos. E que nós, que já temos o conhecimento, nós já podemos fazer muito. E tudo depende de nós. Precisamos dar o primeiro passo. Precisamos seguir em frente, acreditando que nós somos capazes, porque nós somos luzes. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos ampare e que Jesus nos abrace neste instante, nos enchendo de paz, nos enchendo de alegria, nos enchendo de coragem, e que as nossas vibrações neste instante possam envolver toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos nós. Paz, paz para todos.